Sim, a gente fala uma coisa com um colega, ele ensina outras também. Conversar, saber a opinião de todo mundo. Diálogo, pra mim, eu acho que é trocar informações que eu não sabia, o meu colega sabia e que eu sabia e ele não sabia. Diálogo é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Discutir, conversar, isso é bom pra todos, né? E se todo mundo dialogasse e levava as coisas na conversa, o mundo não estava do jeito que está. Dialogar é conversar sobre tudo, falando o que quiser, abertamente. Uma das questões muito importantes que o professor de educação física precisa perceber é que o conhecimento está disponível na sociedade. Os alunos e as alunas, ao andarem pela rua, ao assistir à televisão, ao tomarem contato com colegas, ao passearem pelos parques, praças, ao colecionar figurinhas, ao brincar, eles vão acessando gradativamente conhecimentos acerca da cultura corporal. Só que esse conhecimento está, num primeiro momento, espalhado, confuso. Qual é o papel da escola e, por consequência, o papel da educação física? Ajudar o aluno a conhecer melhor isso. Daí a importância do professor organizar algumas atividades de ensino pautadas numa metodologia dialética, onde nessas atividades os alunos consigam conhecer um pouco mais acerca daquela temática que está sendo estudada. Nas orientações curriculares, os professores encontram a referência às atividades que proporcionam o aprofundamento. O aprofundamento seria, sinteticamente falando, mergulhar um pouco mais dentro da temática de estudo, conhecê-la por dentro, conhecer um pouco mais as relações que ajudaram a configurar determinadas práticas corporais. No documento da orientação das expectativas de aprendizagem, além da atividade de aprofundamento, também está sendo colocado uma questão de ampliar aquele conhecimento que os alunos trazem, né, das vivências externas ao âmbito da escola. Se no aprofundamento você conhece mais a cultura, né, daquela prática, daquela manifestação cultural, na atividade de ampliação a gente estabelece relações com algo que está paralelo. Traveling around the country, cheering up all them wounded veterans and showing them how to play ping pong. I was so good that some years later, the Army decided that I should be on the All-America ping pong team. We were the first Americans to visit the land of China in like a million years or something like that. Somebody said world peace was in our hands. Se nós formos pensar então em quais são as atividades de ensino que colaboram para que os alunos e alunas aprofundem seus conhecimentos sobre determinada manifestação da cultura corporal, precisamos sempre lembrar que há uma etapa importante que é a análise e a interpretação desses conhecimentos que estão espalhados de forma sincrética. Então, toda e qualquer situação didática que coloca o aluno diante dessas experiências para que ele possa analisá-las criteriosamente, já será uma atividade de aprofundamento. Obviamente, nesse sentido, o professor e a professora podem também propor situações como uma pesquisa. Nas atividades que o professor for preparar para a vivência da ampliação ou para as atividades de aprofundamento do grupo, é importante que o professor também se prepare enquanto um professor pesquisador. O professor tem que investigar essa prática em conjunto com os alunos ou previamente, antes de apresentar determinadas propostas de ações didáticas com seus alunos. Do projeto de estudar, de tematizar o tênis de mesa ou o ping-pong, surge a partir do momento que a direção da escola decide disponibilizar uma mesa para que os alunos joguem no horário do intervalo. E isso constituiu o mapeamento do projeto, perceber que o tênis de mesa passou a fazer parte do repertório motor dos alunos aqui dessa escola. Primeiras 2 ou 3 aulas eles jogaram livremente, da forma como eles sabiam, como eles conheciam, uns perguntavam algumas coisas, iam orientando, assim, mas enfim, o objetivo era a vivência. Foi feito um debate na sala, uma conversa, cada um foi falando o que já conhecia sobre o jogo, se já tinha jogado, onde jogava, e aí eu fiz o registro dessas informações e a partir disso foram sendo organizadas as próximas atividades. Começou assim que ele falou assim que a gente começaria a aprender sobre o ping-pong. Aí, segundo dia, a gente continuou, ele ensinou as regras, as técnicas. Aí, o terceiro dia, ele mandou a gente pesquisar. Selecionamos os temas junto com os alunos, origem, regras, técnicas de jogo, equipamentos. Eu fiz essa pesquisa prévia, passei todos os sites que eu havia encontrado para eles.
E durante mais algumas aulas eu fui acompanhando o desenvolvimento desse trabalho. Foi 5 grupos. A gente foi da origem. Bom dia! Este é o grupo 3 da origem. Vamos falar do tênis de mesa que foi pesquisado na internet. O tênis de mesa foi inventado na Inglaterra no século XIX. 3 dos modernos jogos populares de raquete decidem diretamente do antigo jogo medieval de tênis. São eles: tênis de campo, praticado com uma bola mais macia, borracha coberta de feltro, jogados em terrenos gramados. Tênis de mesa, um passatempo social, jogado em salas comuns. Badminton, o qual se usa-se uma biblioteca no lugar da bola. A gente pesquisou sobre as regras, né, sobre ping-pong, e a primeira regra que eu aprendi foi quando a gente perde ponto, né? A gente perde ponto quando 2 vezes toca na nossa mesa, tá? E a bola tem que estar 16 centímetros no mínimo para estar sacando para o adversário. Poderia ser a mais de 6 centímetros ou menos de 6 centímetros quando for sacar da mesa? Certo é ser 16 centímetros. Se for menos, perde ponto. Não vale ponto quando a bola queimar a rede. Eu gostaria de saber, exemplo, eu saquei a bolinha, se a bolinha foi para a mesa do adversário e saiu para fora, se é ponto meu, ponto do adversário. Seria seu, porque primeiro bateu na mesa e depois foi para fora. Agora, se tivesse ido totalmente para fora, aí não ia valer ponto para o outro adversário. O saque tem que ser feito do lado direito do recebedor. Se tiver em dupla, e para que lado eu tenho que sacar? Por exemplo, se você está do lado direito, você vai ter que sacar pro adversário do lado esquerdo. Agora, se está do lado esquerdo, do lado direito. A pontuação se divide em 20 pontos, cada jogador. Quantos sets seriam em dupla? A gente não sabe, mas alguém sabe daqui? 3 ou 5 sets. É importante compreender que o professor não é o único portador do conhecimento. O aluno tem os seus conhecimentos e esse diálogo com os demais colegas é interessante porque ele se reconhece nos colegas, ele externaliza aquele conhecimento que ele adquiriu, ele se sente mais construtor do seu próprio conhecimento e o professor também aprende nesse processo. Eu aprendi que o tênis de mesa surgiu no século XIX. A gente começou a discutir, né? Tipo, eu falo que foi na Inglaterra e outro amigo começa a falar outra coisa. Aí depois a gente aprende outras coisas que o professor ensina, os alunos ensinam através do trabalho que fizeram. Aí acaba sendo muito legal que você aprende, né? E aprende as coisas e fica trocando as informações. Queria saber, do que pode ser feita a bola? Eu sei, professor. A bola é coberta de borracha com feltro. Essa é a bola de tênis, né? A bola de tênis de mesa é um outro material. Alguém lembra? É feita de celulose. O que aconteceria se eu batesse na bolinha com a raquete do lado de madeira? O que aconteceria? Se bater do lado da madeira, perde ponto. Nosso grupo pesquisou sobre técnicas de jogo, a gente pesquisou na internet. Então, a forma de sacar ganha pontos no jogo. Como que eu faço para dar um bom saque? Pegando a bola da forma certa e jogando reto, com força. Eu sei que tem 2 formas de segurar a raquete, mas qual o jeito de segurar? Os 2 tipos de segurar a raquete são o modo clássico, que são bastante usados na Europa, e o modo caneta, que meus colegas, o Robson, o Vinícius, tem mais prática e eu também. Qual o tipo mais utilizado? O modo mais utilizado é o caneta, conhecido mais no Brasil. Como que tem que ser a raquete? Conforme tipo uma espuma para amortecer a bola. E um cabo de madeira resistente para aguentar a pressão da bola. Alguns grupos encontraram mais informações, outros menos. E a partir daquilo que eles apresentaram, que eu fui conduzindo as pesquisas, os debates a partir daquilo que eles realmente encontraram nas suas pesquisas. A proposta para hoje aqui na quadra é o trabalho dos grupos que apresentaram sobre regras e técnicas de jogo. A gente fica nas mesas falando como que é a posição, que usa a raquete, essas coisas. Existem 2 formas de segurar a raquete, a forma clássica e caneta. Entenderam? Jogador A saca para o X. Jogador X saca para o B.
Jogador B saca para o Y. Jogador Y saca para a letra A. É assim sucessivamente, cada jogador vai dando 5 saques no embate 20-20. Professor, quando a bola vem para mim, eu bato para Natália ou para Ariane? Começa sacando do lado esquerdo, a Ariane saca para a Yasmin. Quando a Yasmin rebater, não pode ser a Ariane de novo, tem que ser a Natália. Natália rebate, ali não pode ser a Yasmin, tem que ser o Yuri. Tudo bem? O professor precisa estar sempre atento, sempre mediando essa participação, os alunos vêm perguntar. Mesmo aqueles que pesquisaram, às vezes têm algumas dúvidas, aí é hora de o professor fazer essa mediação, orientar e sempre mostrando que o esporte requer determinadas regras, determinado comportamento. Mas para jogar na escola, em casa, no clube, eles podem combinar como fazer. Essa regra a gente usa, aquela não precisa. Nós vimos na prática do professor Fabrício a escolha de uma atividade didática para ampliação ou para o aprofundamento dos saberes dos alunos, que foi o módulo de seminário. Nós vimos nas atividades do professor que as crianças chegavam com certos saberes e no contato, no diálogo com seus pares, eles iam ampliando coisas referentes ao tênis de mesa ou ao ping-pong. Modos de jogar, regras, jeitos de se pegar na raquete, algumas técnicas para se jogar. Nós vimos ali montagem de mesas, as colocações das redes, as distribuições das equipes. Esse processo também é um processo de aprendizagem e também é um processo de ampliação das formas como a gente sabe se organizar na sociedade. Depois do trabalho de análise, é muito importante algumas atividades que permitam a síntese do conhecimento. O que? Em algumas pedagogias a gente encontra até referência a um fechamento. Então, ao final da aula, o professor, olha, gente, então hoje o que a gente viu mesmo? A gente viu isso, viu aquilo outro, né? A gente encontrou determinadas questões. Quais foram as descobertas mais importantes? O que nós relatamos e que pode ser, né, guardado e acumulado enquanto documento pedagógico? Acho também importante o professor estar atento que esses conhecimentos que estão sintetizados ao longo do processo, os alunos precisam enxergá-los eles durante as vivências práticas. Então, às vezes estão lá numa prática de tênis de mesa, numa prática de luta, ou numa prática de dança e acontecem determinados conflitos, né, de organização dos alunos ou dúvidas. O professor pode retomar, olha, lembra quando aquele, né, visitante veio aqui e contou sobre a história que ele falou, como é que era? E isso ajuda os alunos a enxergarem melhor como essas práticas se organizam. Isso aconteceu no trabalho do professor Fabrício, quando muitos alunos, no momento da vivência, até chamavam a atenção uns dos outros sobre o que eles tinham visto, né? O que eles tinham aprofundado, o que eles tinham ampliado, né? Então, olha lá, o que conta ponto e o que não conta, até eles estabelecendo uma certa diferença entre o tênis de mesa que eles praticam na escola e o tênis de mesa fora da escola. Já jogava no Dom Bosco, que eu faço aula lá, né? Aí eles ensinavam pra gente. Aí eu já tinha metade de uma prática já. Eu jogo tênis de mesa, aprendi coisas que eu não sabia que podia fazer. Por exemplo, tocar na mesa, ponto do adversário, eu não sabia dessas coisas. Aí eu aprendi. Professor, meus amigos também, eles incentivaram a gente jogar legal, né? Depois dessas aulas, eu comecei a aprender sobre as técnicas de jogo, como foi feita a bola, a medida que ela tem que subir. Eu não tinha aprendido direito. Eu acho importante porque às vezes você pode jogar, ensinar o seu colega, o seu irmão, até a sua mãe, seu pai, ensinar a família. Gostei dessa coisa que o professor fez do tênis de mesa, achei bem muito legal. Aprendi a jogar e tô gostando, né? Nós pretendemos ainda assistir a um filme chamado Ping Pong na Mongólia, que mostra a história de um garoto chinês, vive perto em uma área rural, perto do deserto de Gobi, encontra uma bola de ping-pong e não sabem o que é aquilo. Usar isso para discutir um pouco diferentes regiões do mundo, diferenças de classes sociais e problemas que alguns povos enfrentam e tudo, mediando através do tênis de mesa, do ping-pong, que é o ponto principal do filme e também da nossa atividade. É muito importante que o professor organize junto com os alunos, escrevendo no quadro ou escrevendo no cartaz, quais serão as questões importantes, quais serão os conhecimentos que serão buscados. Não se trata de atirar os alunos aos leões, vão buscar as informações, vão fazer pesquisa. O professor precisa conduzir, elaborar um roteiro
pensando naqueles conhecimentos que precisam ser levantados. Quando a gente for organizar uma pesquisa, é importante que o professor forneça as páginas da internet que os alunos possam acessar. E como que os alunos têm que ter conhecimento da validade dessas páginas. Senão, esse conhecimento sincrético que ele está na sociedade, hoje com a facilidade que a gente tem de acessar esse meio, muitas vezes as informações não trazem uma confiabilidade necessária para o desenvolvimento da temática. Também quando o professor for fazer trabalhos de ampliação com outros representantes das manifestações corporais, nas academias, nos parques, nas praças, é importante também que ele vá previamente a esses espaços, conversem com as pessoas que vão acolher suas crianças, para que essa mediação possa realmente surgir efeitos de aprendizagem com os seus alunos.